Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre evidência científica. Por que eu resolvi trazer essa aula para vocês? Para tentar ajudar vocês a filtrar um pouquinho da informação que nós estamos recebendo todos os dias, ou é de mídia, ou é de WhatsApp, enfim, é muita informação e vocês ficam totalmente perdidos. Todos os dias eu recebo perguntas sobre a estratégia low carb. Faz bem, não faz bem? Mas e o colesterol? Como que eu vou comer carne? Como eu não vou comer? Enfim, gente, é uma misturança que vocês ficam totalmente perdidos. Então, por isso que eu acho que essa aula vai ser muito importante sim, tá bom? Então, continue assistindo ela. Não vai ser chata. Porque quando a gente fala em evidência científica, a gente, meu Deus, o que ela vai trazer pra gente? Não, gente, eu vou tentar trazer da forma mais simples possível, tá? Então, fica aí e continua comigo para vocês entenderem. Eu nunca mais quero vocês falando que ouviram de fulano algum assunto, algum estudo, que, eu vou pegar vocês, tá bom, gente? Então, pessoal, qual é a maior fonte de informação que nós temos? A televisão é uma das maiores fontes de informação que todo mundo tem em casa. Então, é por isso que eu quero um pouco de atenção de vocês para esse tipo de informação que é passado ali, tá, gente? A mídia precisa de assuntos polêmicos. Por quê? Porque é a polêmica que vai dar audiência, que vai levar a nossa audiência para eles e ganhar dinheiro com isso, né? Então, teve uns 2 anos atrás, mais ou menos, um assunto que eu quero ver se vocês lembram, num programa de TV, na manhã, tá? De saúde. Foi um profissional de saúde e falou que o óleo de coco fazia mal, que era para substituir o óleo de coco por óleo de canola. Imagina, gente, óleo de coco, uma gordura excelente para a saúde. Ele não inflama as pessoas, diferente do óleo de canola, que é uma gordura totalmente inflamatória. Então, se vocês não sabem, se não estão um profissional junto, orientando, vocês caem na falácia, vocês caem na mídia. O que aconteceu no outro dia? As pessoas pararam de comprar óleo de coco. E a consequência disso? O preço diminuiu, porque ninguém mais confiou no óleo de coco. Gente, não é assim. Então, um produto excelente, a mídia foi lá e fez um desserviço para vocês, um desserviço para a população em geral. Por quê? Porque tirou saúde e mandou colocar um óleo de canola, que é a mesma coisa de um óleo de soja, refinado, extremamente inflamatório. Um erro muito grave, tá, gente? Mas pela mídia, pela polêmica, tudo vale. Outro assunto. Vocês estão indo, né? Outro exemplo. Vocês estão indo no nutricionista, o nutricionista fala pra você: peito de peru não é legal, tá? Quem assistiu o vídeo ali no supermercado vai ver que eu falei sobre o peito de peru. Então, o nutricionista fala pra você: peito de peru não é saudável, os ingredientes e tal, ele vai explicar o motivo. Ok. Aí você chega em casa um pouco decepcionado, né? Porque trocou ali o presunto pelo peito de peru, achando que estava abafando. Tá, tudo bem, não vão mais comer peito de peru. No outro dia, nesse mesmo programa de TV, fala nem é no programa, às vezes, é no intervalo ali, tá? A propaganda. Chega uma artista e vai falar sobre o peito de peru. O que ela fala? Consumam peito de peru para ter saúde. Aí vocês vão, como assim? A nutricionista fala uma coisa e a artista fala outra. Em que vocês vão confiar? Na nutricionista que não, porque a nutricionista vocês conheceram ontem na consulta e a artista vocês conhecem há 30 anos, ela tem um poder de mídia absurdo, então ela é paga para isso pelo poder de mídia e ainda mais apareceu na televisão. Como que vocês vão desconfiar numa pessoa dessa? Vocês vão acreditar cegamente que peito de peru é saudável, gente. Então, assim, a mídia faz a gente ficar cego muitas vezes. E a nossa geração, a geração dos nossos avós, dos nossos pais, e a nossa assiste muita televisão. Então, isso nunca vai mudar. Então, é por isso que vocês que estão assistindo o meu curso, eu não quero que vocês caiam mais nisso, tá bom, gente? Então, pessoal, hoje eu trouxe 6 tipos de estudo para vocês. Existem muitos outros, só que eu ia ficar aqui um tempão falando sem necessidade. É só para exemplificar, para vocês entenderem um pouquinho e para vocês terem essa ciência e desconfiar do que falam para vocês, tá? O primeiro deles é a opinião pessoal. Vamos pensar assim: eu, Silvana, nutricionista, falo para vocês: arroz dá azia, tá? A colega que está ao meu lado, ela vai falar: Silvana,
o arroz dá azia, eu acho que é coisa da sua cabeça, porque pra mim não dá azia. A outra colega vai falar a mesma coisa, só que a colega da frente vai falar, não, realmente arroz dá azia, porque quando eu como, dá azia. Gente, isso é uma opinião pessoal minha, eu não posso levar como verdade, vocês entendem? Por quê? Por que o arroz me dá azia? Porque talvez a minha dieta seja mais limpa, que eu não consuma grãos, e quando eu consumo esse grão, eu tenho azia, tá? Isso acontece com opiniões pessoais de médico, de nutricionista, que vão até a televisão e eles falam o que eles acham, ou por relatos dos pacientes que ele tem ali na clínica. Então isso é muito pessoal. Opinião pessoal não vale nada, não vale como estudo. Então que eu quero deixar bem claro isso para vocês. Sempre que a televisão falar, trouxemos o médico fulano de tal, PhD, doutorando, aí você olha, incrível, né? Ele é uma pessoa incrível. Então a opinião dele sobre isso, gente, é a opinião dele, não foi estudado nada. É só isso, tá? O nosso segundo exemplo, gente, é o relato de caso. O que é um relato de caso? São relatos geralmente de médicos que atendem pacientes hospitalizados. Eu vou dar um exemplo aqui do Alzheimer, tá? Os médicos relatam que os pacientes que chegam com sintomas de Alzheimer ou com a doença têm a partir de 60 anos de idade. Isso é um relato, eles relataram para os colegas, enfim, foi relato de vários médicos dos pacientes dele com Alzheimer. Outro exemplo que está bem vivo para a gente é da pandemia. Quando começou a pandemia, os médicos chineses, o que eles relatavam? Que eles recebiam pacientes, né, que tinham a doença com o pulmão fosco. Lembra disso? Eles tinham pneumonia e o raio-x mostrava pulmão fosco. Então isso eles relataram isso lá da China e veio vindo para todos os países. Então isso foi muito importante para os outros médicos, né? Esse relato foi muito importante, sim. Por quê? Porque era uma pandemia, uma doença nova que estava acontecendo. Então não tinha estudo, eles tinham que segurar, né? Eles tinham que confiar nos relatos de caso de quem teve primeiro a situação. Então, como a China aconteceu lá, eles, né, os médicos, consequentemente, eles viram isso e começaram a relatar, dentre outros fatores, né? Só que isso não é causa e efeito, não quer dizer que todo paciente que teve a doença da pandemia teve pulmão fosco. Não, não é isso. Então, causa e efeito não é esse relato, tá bom? O terceiro exemplo, gente, que eu trouxe para vocês é um estudo de caso controle. Esse estudo tem um baixo custo para ser feito e não é tão confiável, mas já é um estudo, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar assim, ó, peguei dois grupos, tá? Um de 100 pessoas, outro de 100 pessoas, a idade de 50 a 60 anos. Só que esse grupo aqui, o grupo A, ele teve câncer de pulmão. E esse grupo B não teve câncer de pulmão. E eu pergunto para os dois, vocês fumaram? Nesse grupo aqui que teve câncer de pulmão, 30, 40, 50 pessoas, 50, tá? 50 pessoas fumaram. Esse aqui, 20 pessoas fumaram. Então, com certeza, esse aqui, né, que fumou e teve câncer de pulmão, vai sobressair. Só que não significa que fumar causa câncer de pulmão. Pode aumentar suas chances, mas vocês nunca vão poder afirmar. Porque, gente, quantas pessoas vocês conhecem com idade de 80, 90, 100 anos que fumavam muito e nunca tiveram câncer de pulmão? Eles morreram de qualquer outra coisa, mas não de câncer de pulmão. Então, quando vocês leem ali, tem, né, no cigarro, fumar causa câncer de pulmão, não poderia estar escrito ali assim, tá? Deveria dizer, aumente suas chances, fumar aumenta suas chances de câncer de pulmão, mas nunca afirmar, porque não é algo de causa e efeito. E você sabe disso, vocês devem ter pessoas do lado de vocês que fumam muito, estão com 70, 80 anos de idade e não tiveram câncer de pulmão e não tem, e muitas que morreram sem câncer de pulmão, tá bom? O nosso quarto exemplo, pessoal, é o estudo ecológico. É o que a gente mais vê por aí, tá? Então eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu descubro que uma cidade da Itália com 10 mil habitantes não tem problemas do coração. O que eu faço? Eu vou até essa cidade para descobrir que milagre é esse. Chegando nessa cidade, eu conversando com as pessoas, vendo a rotina delas, eu vejo que todas consomem vinho. Ok, o que eu faço, né? A minha primeira ação é chegar na mídia e falar,
na mídia sensacionalista que eu acabei de falar pra vocês, né? Ó, eu tenho uma notícia pra vocês, uma notícia bomba pra vocês divulgarem, que nessa cidade da Itália com 10 mil pessoas eu descobri que o vinho protege as pessoas de doença do coração. Ou seja, tomem vinho que vocês não vão morrer do coração. Eu posso afirmar isso? Claro que eu não posso afirmar. Porque, gente, é a única variável que eu tive é o vinho. Eu não soube mais nada. Eu não sei o que eles comem. Eu não sei se eles praticam atividade física. Eu não sei absolutamente nada. Então, eu apenas levantei uma hipótese, mas eu não posso afirmar. Eu posso, talvez, falar, sim, que vinho não vai te trazer, não vai fazer mal para o coração, mas jamais eu posso falar que ele protege seu coração. Chegamos ao nosso quinto exemplo, o estudo de corte. Percebam que até agora tudo que falamos remeteu ao passado das pessoas, a dieta, estilo de vida. Agora nós vamos falar do futuro. Esse estudo ele fala, ele acompanha as pessoas durante 5, 10, 15 anos, por exemplo, tá? Qual o exemplo que eu trouxe aqui para vocês? De fumantes passivos e fumantes não passivos. Vamos pensar assim, sempre a mesma quantidade de pessoas. Grupo A, 1000 pessoas fumantes passivas. O que é fumante passiva? Que convive com outras pessoas que fumam. 1000 pessoas do grupo B que não convivem e não têm contato com essa fumaça, ok? Então, foram acompanhando, essas pessoas tiveram acompanhamento, tá? E a questão é, vocês desenvolveram câncer ou não? O resultado. Dessas 1000 pessoas, 20 pessoas tiveram câncer. Esse grupo aqui, que era fumante passivo. Desse grupo aqui que não teve contato com a fumaça, 10 pessoas tiveram câncer. Então, quando a gente olha esses dados, parece pouco, 20 mil e 10 mil. Só que quando a gente compara 20 para 10, é o dobro. Podemos falar então que o grupo de fumantes passivos tem o dobro de chances de desenvolverem o câncer. Só que isso não é um estudo causa-efeito. Não é porque você é fumante passivo que você vai desenvolver o câncer. Deu para notar, né, que em 1000 pessoas só 20 tiveram, tá bom? Finalmente chegamos no nosso sexto exemplo, o estudo clínico randomizado. Esse sim com causa e efeito, tá bom? Gente, assim, eu trouxe o exemplo da vacina que tá bem fresquinho na nossa memória, tá? A vacina teve a fase 1, que foi o desenvolvimento dela, a fase 2 com um grupo bem pequeno e muito saudável de pessoas, muito bem acompanhadas, e a fase 3 que é o estudo clínico randomizado de muitas pessoas. O que é o randomizado? É o sorteado. Por quê? Porque eu preciso que os dois grupos tenham pessoas obesas, doentes, negras, brancas, enfim, eu não posso dividir um grupo saudável e um grupo não saudável, não pode acontecer. Então, os dois grupos têm que ter todos os fatores e todas as doenças, tá, gente? Então, como é que aconteceu? Esse grupo, 50 mil pessoas, dividido 25 mil grupo A, 25 mil grupo B. Então, nesse grupo, 25 mil pessoas foram vacinadas e 25 mil pessoas receberam um placebo, qualquer coisa menos a vacina. Depois de vacinadas, elas continuaram suas vidas e foram recebendo ligação, enfim, foram sendo acompanhadas, tá? Para saber quais as reações. Então, assim, eles ligavam para o grupo, para a Silvana, que tomou a vacina do grupo verdadeiro, só que eles não sabem, tá? É muito cego esse estudo. E perguntaram, você teve alguma reação? Não, não tive reação nenhuma. Ligaram para do grupo 2 ali, que não recebeu, que recebeu um placebo? Sim, ela teve, ela foi a óbito. É assim, gente, tem que... tudo aconteceu. Pessoas morreram, pessoas ficaram na UTI, pessoas precisaram ser entubadas. Então, para saber qual a eficácia dessa vacina. Depois de entrevistarem por 3 meses, mais ou menos, esse grupo, 50 mil pessoas, juntou-se os dados, abriu quem tomou a vacina de verdade e quem foi placebo e quais as reações. Então, eles tiveram um percentual de eficácia. Foi aprovado ou não foi aprovado? A agência Anvisa aprova ou não aprova? Lembra que eles estavam nesse impasse? Pois é, precisa de um percentual de eficácia, senão a Anvisa não vai liberar, imagina, para a população em geral. Precisa ser muito sério esse estudo e não ter tido tanto efeito colateral, né? Então,
foi liberado, ok, teve eficácia, a Anvisa liberou. Não teve eficácia, volta para melhorar essa vacina, para ter uma maior eficácia, tá? Então, sim, esse estudo é causa e efeito. Por quê? Eu tomei a vacina e eu tive tantos sintomas, ou eu não tive sintomas. É assim, tá bom? Então, finalizando, pessoal, vocês perceberam que o grau de evidência dos estudos são bem diferentes. Existe a opinião pessoal, que não vale muito, existe a grande mídia, que também não vale muito, e existe esse estudo tão importante que é o clínico randomizado, que foi das nossas vacinas. Então, gente, agora nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês muito estudo sobre a low carb, que é o nosso assunto aqui, comparado com a dieta baixa em gordura, tá? Um pouquinho mais alta em gordura e um pouquinho e totalmente baixa em gordura. Vão ser vários estudos que eu vou mostrar a comparação e a maioria deles, ou todos, são clínicos randomizados, que agora você sabe que é o melhor. Então, cada vez que vocês assistirem uma televisão, uma opinião de especialista, vocês vão se questionar aonde está a fonte. Eu não quero que vocês fiquem divulgando informação errada a partir de agora, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.